lá sexto ano, então vamos aí para mais um assunto e hoje a gente vai começar a focar nas nossas atividades complementares. Módulo 5, aquele com o começo da aventura humana na Terra. Gente, para começar, a gente tem que ver quais são as matérias que a gente vai, como que esse módulo está dividido. Então, ele está dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente vai fazer a definição do objeto de estudo, e na segunda parte, a gente vai fazer a contextualização desse objeto. Parece duas coisas difíceis, mas é bem simples, ok? Vamos lá, então? Primeira coisa para fazer a definição do objeto de estudo. Gente, o que é um objeto de estudo? O objeto de estudo nada mais é do que a matéria que a gente está estudando, matéria específica que a gente está estudando. Qual matéria que a gente está estudando nesse momento? Isso a gente chama de objeto de estudo. Todas as matérias, todas as disciplinas que vocês têm, a disciplina de português, a disciplina de matemática, a disciplina de geografia, têm seus objetos de estudo. E a história, por sua vez, tem um conjunto de objetos de estudo que a gente vai estudando, que a gente vai analisando ao longo da trajetória de vocês no ensino fundamental. E por que é importante saber isso? Definir o objeto de estudo. É a primeira coisa que a gente precisa saber para poder aprender uma matéria nova. Se a gente não sabe nem exatamente qual matéria que a gente está estudando, como que a gente pode saber entender, compreender e se aprofundar nessa matéria? Então, no caso de história, para definir um objeto de estudo, a gente precisa fazer, como está escrito aqui, 3 perguntas, tá? O que, onde e quando? Que às vezes a gente costuma falar que é os 3 recortes que o historiador faz para poder começar a estudar o passado. Então, o que é o assunto, o onde é o lugar e o quando é a época. Todo historiador, todo professor de história, toda vez que você estiver entrando numa matéria nova, vocês precisam fazer essas 3 perguntas. O que, onde e quando. Então vamos lá para fazer essas 3 perguntas para o objeto de estudo da semana desse módulo que a gente está agora, o módulo 5. Então vamos lá. O que? A gente está estudando no módulo 5 a pré-história. Se eu for lá no Google e digitar pré-história nas imagens, vocês vão receber resultados parecidos com esse daqui, tá? Homens, pessoas caçando, a evolução do ser humano, pinturas, o ser humano nas cavernas, certo? Todo mundo sabe um pouquinho sobre a pré-história. Só que as informações que vocês têm sobre a pré-história, elas são dispersas, elas são espalhadas, elas são desconectadas entre si. Por quê? Porque vocês não tiveram aí um estudo aprofundado desse conteúdo, amarradinho, organizadinho, com didática, da forma como a gente está tendo agora. Ó, tá vendo aqui? A gente pode ter algumas sugestões, imagens, fogo, agricultura, pintura, arte. Tem várias coisas aí pra gente poder aprender. Mas hoje, a partir dessa aula, a gente vai começar a sistematizar o conhecimento sobre a pré-história para que vocês consigam identificar bastante as características principais desse período. Então a gente vai estudar a pré-história. Vamos começar definindo o conceito. O que é a pré-história? Então a pré-história, gente, ela é o primeiro período da história humana. Aí, professor, como assim? Rola da seguinte forma. Os historiadores, eles, como os seres humanos surgiram há muito tempo e tem muita história para ser contada, o que eles fizeram? Eles pegaram e dividiram o tempo em grandes pedaços, a história em grandes pedaços de tempo. Esses pedaços de tempo receberam nomes, como, por exemplo, a pré-história, como está aqui, a antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Tá? Esses períodos eles foram criados para facilitar o nosso entendimento da história humana, porque se fosse estudar tudo de uma vez, assim, uma sequência atrás da outra, ia gerar um grande bug na nossa cabeça. Só que essa divisão ela não foi feita à toa. Não é pré-história à toa, não é história antiga à toa, não é história medieval à toa. Ela é feita com base em características comuns das sociedades que existiram nesse tempo. Por exemplo, a pré-história, que é o nosso foco aqui, é a época em que o ser humano surge e se adapta, primeiro biologicamente e depois cultural e socialmente ao planeta Terra. Então, a pré-história é marcada por esse primeiro momento
da história dos seres humanos na Terra. É o momento que o ser humano surge e vai se adaptando ao ambiente, vai buscando meios de sobreviver ao ambiente. Isso é chamado de pré-história. Aí acaba a pré-história, vem a história antiga, depois a Idade Média, a Idade Moderna e atualmente a idade em que a gente está. Então são 5 períodos, cada um tem um nome e cada um tem uma data de começo e uma data de fim bem específica. Olha os anos aqui: 4000 a.C., 476, 1453, 1789. Mas não se preocupem com as datas nesse momento. Só de vocês saberem que teve 5 períodos e que o primeiro é a pré-história e que a pré-história ela é marcada pelo surgimento e pela adaptação dos seres humanos na Terra, é o que basta. Vamos agora para a segunda pergunta, né? Onde? Quando eu falo de pré-história, eu estou falando de que lugar do mundo, certo? Aqui a gente tem o mapa mundi, como vocês podem observar aí. Aqui tem todos os continentes, com exceção da Antártida, que estaria mais ou menos aqui embaixo. Ah, professor, por que o senhor tirou? Por que o senhor tirou a Antártida? Simplesmente porque a Antártida não é habitada pelos seres humanos, não foi habitada pelos seres humanos. É o único continente, estaria aqui a Antártida, é o único continente que não foi habitado pelo ser humano. Então, não teve pré-história lá, como não tem história por lá. Os seres humanos não vivem lá, só tem alguns cientistas que estão lá para fazer pesquisas e tudo mais. Mas gente morando lá, como tem em outros lugares do mundo, tem não. Tá? Então, por isso que eu pus o mapa mundi aqui. Quando eu falo de pré-história, a pré-história ela aconteceu em todo o planeta Terra. Por quê? Porque o ser humano ele estava aí nessa época se espalhando pelo mundo todo. Então, teve pré-história na África, na Europa, na Ásia, na América, na Oceania, no Brasil, na Itália, embora esses países não existissem ainda. Mas o onde é aí. E em seguida, a gente precisa perguntar o quando. Que época que a gente está estudando? História, a gente lida com tempo. A gente precisa situar no tempo e no espaço o que a gente está estudando. Então, a pré-história, ela resolveram colocar como o início dela, os historiadores, os arqueólogos, os paleontólogos, o início dela há 2 milhões de anos atrás. Por quê? À toa? Não, essas datas, gente, elas são simbólicas, mas é que geralmente nesse período, aconteceu algo importante, algo que esteve significativo e que marca o início da pré-história, que no caso aí foi o surgimento do ser humano. O ser humano surge aí há mais ou menos 2 milhões de anos atrás. Eram seres humanos igual a nós? Ainda não. Mas é como se fossem os nossos tataravós. Os tataravós da espécie humana. E a pré-história, ela vai durar tanto tempo. É o período mais longo de todos. E vai acabar no ano, mais ou menos, aí 4000 antes de Cristo. Ah, mas por que será que acabou nesse ano? O que aconteceu? Os historiadores, eles costumam colocar que a partir do ano 4000 antes de Cristo começa a se inventar a escrita. Os seres humanos aprendem a ler e aprendem a escrever. Então aí a gente tem uma outra informação importante sobre a pré-história. O ser humano não sabia ler, não sabia escrever. Ele sabia pintar, mas saber ler e escrever ia demorar um pouquinho ainda. Tá? Então esse é o nosso objeto de estudo. A gente está estudando a pré-história, que aconteceu no planeta todo, que é um período da história da humanidade, que começou há 2 milhões de anos atrás, com o surgimento do ser humano, acabou no ano 4000 a.C., com a invenção da escrita. Em seguida, a gente tem que fazer a contextualização do objeto de estudo. Gente, o que acontece de importante na época da pré-história? Há algumas coisas que a gente vai estudar nos próximos módulos, mas que eu vou citar aqui para vocês. Origem e evolução da espécie humana. A gente estuda isso na pré-história, porque é uma coisa que aconteceu e foi muito importante, porque senão a gente não estaria aqui. A gente também estuda como o ser humano vivia nessa época. E aí a gente teve 3 modos de vida. A idade da pedra lascada, que é conhecida por Neolítico, por Paleolítico, um nome difícil. A idade da pedra polida, que é conhecida também pelo nome de Neolítico, ou também a idade dos... E por último,
a Idade dos Metais. Então a gente teve 3 grandes modos de vida durante a pré-história. Outra coisa que a gente costuma estudar também é o povoamento do planeta Terra pela espécie humana. Como o ser humano fez para povoar o planeta? Como que ele fez para chegar em quase todos os continentes, com exceção da Antártida. E a gente também fala um pouquinho sobre a arte rupestre, que é uma das manifestações de arte mais características, se não a mais característica da Idade Média, da pré-história, pelo menos a que sobreviveu. Então aqui, ó, só coloquei um desenho para ilustrar a origem e evolução da espécie humana, embora esse desenho aqui está muito errado, porque não foi bem assim que as coisas aconteceram. A gente tem a idade da pedra lascada, que o ser humano era caçador, ainda não sabia plantar, não sabia criar animal. Depois a gente tem a idade da pedra polida, que o ser humano se torna sedentário, começa a morar em um lugar só. Depois a gente tem a idade dos metais, onde o ser humano aprende a fazer arma, aprende a fazer ferramenta de metal. Depois a gente tem o povoamento do planeta Terra, onde que ele surgiu, para onde que ele foi, onde que ele chegou por último, como é que ele chegou. A gente vai estudar isso também. E a arte rupestre, como eu acabei de falar, que é o tipo de arte mais característico da da pré-história, ok? Então o módulo está chegando ao fim. Agora vocês vão lá e vão copiar aquele quadro resumo da aula de hoje, que eu faço um pequeno resuminho disso aqui que eu falei para não ficar perdido, tá? Qualquer coisa me chama lá no grupo, que eu tô lá de plantão até o final do horário para resolver as dúvidas. Ok?